Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Rosenberg, do canal História Clássica, e hoje vamos fazer um breve resumo sobre o Brasil colonial, sobre o Brasil na época da colônia, antes do Império, antes de ser o Império. E, bom, tem algumas questões, né? Como, por exemplo, dizer que o Brasil foi descoberto, né? Você pode dizer assim, o Brasil foi descoberto por Cabral ou descoberto pelos portugueses. Em vez de deixar vago essa questão de foi descoberto, você pode colocar foi descoberto pelos portugueses ou foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, pelo Vaz de Caminha. E a questão também de se chamar o índio, né? Não se chama mais índio. Agora a sociedade está chamando de indígenas. Então, os portugueses descobriram, né, o Brasil e os indígenas. Então, vamos lá agora para a parte prática. Ia ser enviado para o Brasil o Vasco da Gama, que tinha chegado às Índias, ia ser enviado ele, mas depois foram e trocaram pelo Pedro Álvares Cabral, que na verdade ainda era chamado de Pedro Álvares Gouveia, que era o nome da mãe, porque ele não era o filho mais velho. Só o filho mais velho tinha o nome do pai. E a mãe dele se chamava Gouveia, então por muito tempo ele era chamado de Pedro Álvares Gouveia. Então, ele devia ser muito importante, muito importante para poder colocarem tanta expectativa nele, né, nessa missão grandiosa que fizeram nessa expedição. E foram mais de 1.500 homens embarcados, foram 10, se não me engano, 10 naus, 3 caravelas. E assim, foi uma expedição gigantesca, gigantesca, com alto grau de investimento. E aí eles fizeram, né, todo o trajeto para chegar aqui no Brasil. E eles chegaram, já viram papagaios, já viram árvores, né, e viram os indígenas nus, né? E eles não tinham vergonha de estarem nus. Então eles não saíram do navio logo que eles chegaram, né? Eles ficaram uns 4, 5 dias dentro do navio, fazendo reconhecimento, e depois eles vão sair e vão, né, ter contato com esses indígenas. E a primeira vista que eles têm é do Monte Pascoal, né, o Monte Pascoal, e depois, né, do Brasil, que eles chamavam de ilha, né, eles achavam que era uma ilha, não sabiam ainda que era um país ou um continente, eles achavam que era uma ilha e chamaram essa ilha de Vera Cruz ou Terra dos Papagaios, tinham vários nomes. Lembrando que na América do Norte já tinham chegado lá, né, na América do Norte, que foi o Cristóvão Colombo. Ele chegou em 1492, então já se tinha ideia de que havia terras para cá, mas quem chamou a atenção para que essas terras aqui tinham potencial foi o mercador e navegador Américo Vespúcio, e por conta dele que deram o nome do continente de América. E também é dito que foi descoberto que Vicente Pinzon ele chegou aqui, na verdade, em janeiro de 1500. Chegou até antes de Cabral no Brasil, né? Chegou aqui em janeiro e Cabral foi chegar em abril. Então, assim, é dito que Vicente Pinzon chegou ainda antes dele aqui no Brasil. Bom, os maiores navegadores da época eram Portugal e Espanha, que eram que se tinham de mais desenvolvido em navegações, né, nas expansões marítimas. E aí eles foram até o Papa decidir, olha, o que vai ser de Portugal, o que vai ser da Espanha, nós queremos um pedaço, eles querem outro, como vai ser? Então, aconteceu o Tratado de Tordesilhas, grave esse nome, Tratado de Tordesilhas, que foi que dividiu, na verdade, as Américas entre parte de Portugal e parte da Espanha. E nesse primeiro contato que os portugueses tiveram com os indígenas, eles foram buscando material como água, alimento e tal, né? E depois eles voltaram para Portugal para poder contar as boas novas. E quando eles voltam para poder propor algo aos indígenas. Eles dariam, né, trocariam mercadorias com os indígenas e os indígenas precisariam extrair o pau-brasil, que para eles era muito importante, para os europeus. Então os indígenas extrairiam o pau-brasil, enquanto, né, os portugueses dariam ali coisas que eles não tinham, né, produtos que eles não tinham e não tinham como fazer. E um desses grandes mercadores que trocava, fazia o escambo com os indígenas, era o Fernando de Noronha. E além disso tudo, né, de terem levado o pau-brasil, também levaram animais exóticos para lá, para a Europa.
Só que aí, como eu disse, né, Portugal e Espanha tinham ganhado, né, a bênção do Papa para poder dividir toda a América. E é lógico que França e Inglaterra e Holanda não ficaram contentes, né, com isso. Então eles, né, ficaram totalmente com raiva daquilo, né, com inveja. Eles queriam também a parte deles ali. E eles começaram a causar ataques, entrar nas Américas, né, isso sendo uma coisa extraoficial, né. Eles sabiam que estavam cometendo delitos ali, eles entravam para poder roubar, poder extrair também. E então vai acontecer que Portugal vai perceber que, como está totalmente descoberto aquilo tudo, totalmente descoberta, está vulnerável, né? A parte que pertencia a Portugal, no caso aqui que seria o Brasil, então ele vai começar com o povoamento. Ele vai começar a trazer portugueses de lá para deixar aqui, e com isso vão ter pessoas aqui, né? Então não vai estar largado as traças para os estrangeiros virem aqui e fazerem o que querem. Então, em 1530 vai começar o povoamento. E uma dessas formas de povoamento vão ser conhecidas como as capitanias hereditárias. Mateus, o que é capitanias? Capitanias é comando, né? Como se fosse um comando, uma chefia. E hereditária que vai de pai para filho. Então eles dão 15 lotes para 12 pessoas, e essas pessoas que eram donas dessas capitanias, que na verdade pegaram o Brasil e dividiram assim, eles pegaram, cada um pegou uma capitania, né, desses 12 homens, e esses 12 homens poderiam dar parte, como era muito grande, uma região muito extensa para cada um deles, eles podiam dar partes para amigos que eles tinham conhecidos e tal, confiavam, e eles poderiam dar partes da sua própria capitania para, você cuida dessa parte aqui, você dessa, que se chamavam as Seis Marias. O nome é Seis Marias, que era a divisão de uma capitania hereditária. Só que dessas capitanias hereditárias, galera, só duas vão dar certo, só duas vão fazer sucesso, que é a de São Vicente e a de Pernambuco. O resto tudo não vai bem. Em 1449, o rei vai nomear o primeiro governador geral do Brasil, que é o Tomé de Souza. Ele vai nomear o Tomé de Souza em 1449, ele vai se tornar o governador geral do Brasil. E com isso, Tomé de Souza vai trazer 1.000 pessoas, sendo essas 1.000 pessoas 400 degredados, que são pessoas que cometeram crimes lá na Europa e vão para o Brasil como uma forma de punição, né? Forma de expulsar do seu país. E aí você já vê por que o Brasil já começou errado. E nesse governo geral vão existir três partes, né? Três instituições, que é o setor fazendário, o setor geral e o setor militar. E aí vão ser separados, cada um vai cuidar de uma coisa. E em algum momento, cara, a França vai invadir o Rio de Janeiro em 1555. A França, que não estava aceitando que o Tratado de Tordesilhas, que era dividido entre Espanha e Portugal, vai invadir o Rio de Janeiro em 1555 e que vai se chamar, né, o Rio de Janeiro vai acabar se chamando França Antártica. E vai ficar até 1567. E, além disso, ainda tem a invasão do Maranhão, cara. Eles ainda invadem o Maranhão em 1612 e que vai acabar se chamando França Equinocial, até lá para 1615, por aí. Bom, galera, agora vamos falar sobre o sistema de plantation. Mateus, o que é plantation? Bom, plantation é um método de produção de açúcar. E ele vai ser dividido em 4 categorias, 4 pilares que vão fazer com que ele funcione. O primeiro é o latifúndio, que são o quê? Grandes propriedades rurais. E também tem a monocultura, que é a exploração do solo, né? A cana-de-açúcar, a monocultura, o que? Mono é um, e cultura é o que eles cultivam ali. Então, assim, vai ser um cultivo só de uma só coisa, que é, no caso, a cana-de-açúcar. O trabalho escravo, que é o trabalho pesado, né, que eles incumbiam, forçavam os escravos a fazer. E, por último, a produção para exportação. Por quê? Porque nada vai ficar ali. Tudo estava sendo feito para enviar para Portugal. E em 1449, o Tomé de Souza ele vai substituir as capitanias hereditárias por um governo geral. Ele vai substituir pelo governo geral e vai mudar o sistema de capitanias. E galera, de 1580 a 1640 vai acontecer algo que vai ser chamado de a União Importante, galera, União Ibérica, que Portugal vai ser comandado por um rei espanhol.
Então, assim, Portugal e Espanha, por algum momento, eles vão ser comandados pelo mesmo rei, pelo mesmo monarca. Então, a união de Portugal e Espanha vai ser chamada de União Ibérica. E aí, depois, né, da União Ibérica, vai durar de 1580 a 1640, eles vão dividir o Brasil em duas partes, né? A primeira parte de cima, chamada Estado do Maranhão, e a parte de baixo, chamada Estado do Brasil. Então vai ser dividido em duas partes, e isso vai acontecer entre 1621 e 1664. E lá no final dos anos 1600 vão ser descobertos as grandes jazidas de ouro em Minas Gerais, que vão ser exploradas, vai ser muito lucrativo, e nesse momento vai ocorrer a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, e o ciclo do ouro, cara, ele vai durar até o final dos anos 1700, então ele vai durar quase um século, do final dos anos 1600 para o final dos anos 1700, que é quando vai ficar escasso. E tem também a invasão dos holandeses, né? Os holandeses invadem e tomam Salvador em 1624. Em 1630, eles voltam e tomam a capitania de Pernambuco. A conquista, né, vem mesmo, de fato, em 1637, com a chegada de Maurício de Nassau, que é um holandês. E aí vão ter as revoltas, né, as grandes revoltas nativistas, que tem a revolta dos Beckman, tem a revolta dos Emboabas e a revolta dos Mascates. E em todos os cenários, em todas as revoltas, esses revoltosos eles perderam as batalhas. E depois, né, disso vai acontecer também a conjuração baiana e a conjuração mineira. E depois, né, o período colonial vai se acabar ali no fim de 1815. Em 1807, né, chega a família real. Em 1815, o Brasil vai ser elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Então, assim, não é mais uma colônia, eles fazem isso como uma forma de jogar. E aí eles transformam o Brasil já não mais uma colônia, mas um Reino Unido de Portugal, para que, né, eles sejam elevados a essa potência. E deixar de ser colônia. E o que acontece? Em 1815 vai acabar, né, o Brasil colonial, mais ou menos, porque na verdade ele só vai se tornar império em 1822. Bom, e agora vamos falar sobre as revoltas. Vamos falar sobre as revoltas. Primeiro, a revolta dos Beckman, que foram o quê? Os jesuítas, né, que convertiam os indígenas, eles queriam acabar com a escravidão. Então já incomodou os senhores de engenho. E também tinha uma companhia de comércios do estado do Grão-Pará. E essa companhia era acusada, né, pelos moradores locais de estar adulterando o peso, né, do produto que eles arrecadavam. Então, assim, eles sempre arrecadavam para menos, eles sempre é, eram acusados de adulterar para baixo o peso do produto dos colonos. E os irmãos Beckman, eles conseguiram reunir 80 pessoas para se voltarem e saquearem a companhia. E eles expulsaram os jesuítas e também, além dos jesuítas, galera, o governador. E no final, né, como eu disse, nada funciona, nada dessas revoltas funcionaram, eles foram presos, perseguidos e executados por Portugal. Bom, vamos para a Guerra dos Emboabas. Emboaba, galera, vai significar estrangeiro. E não é um estrangeiro que mora em outro país. Para quem morava ali na região de Minas e São Paulo, um emboaba ou um estrangeiro poderia ser um baiano ou um pernambucano. Porque não tinha ideia de Brasil unificado. Não, nós somos brasileiros. Não existia isso. Existia, não, você é daqui, você é de lá, você é pernambucano, você é baiano, eu sou mineiro, eu sou de São Paulo. Então, assim, não tinha essa questão de Brasil unido. O cara de São Paulo, ele considerava o pernambucano como um emboaba, como um estrangeiro. Então vai acontecer o fatídico dia de que um paulista vai executar um emboaba, que vai gerar uma série de batalhas, de 3 batalhas, e que no fim, quem vai ganhar a batalha, quem vai ganhar, acabou ganhando, né? Quem venceu a guerra foram simplesmente os emboabas. Não sabemos ainda se quem foi assassinado, né? Se foi um baiano ou um pernambucano, mas sabemos que quem ganhou essa batalha foram os emboabas.
Bom, agora temos a Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? Foi os senhores de engenho pedindo dinheiro emprestado para comerciantes. Senhores de engenho pedindo dinheiro. Porque, galera, a cana-de-açúcar começou a decair quando começou a subir o ouro. Então, assim, os mercadores que trabalhavam com ouro estavam lucrando mais, e os senhores de engenho que trabalhavam com a cana-de-açúcar estavam cada vez, né, descendo mais assim, o nível de produção e tal, de lucro. Então, eles vão começar a pedir dinheiro emprestado para esses comerciantes. E depois teve uma treta e eles apelidaram os comerciantes de mascates. Mascates é como se fosse um termo chulo, pejorativo para comerciante, para mercador. Então apelidaram de mascates e começaram a se insurgir, né? Começaram a gerar revoltas contra eles. E depois dessas revoltas veio a revanche lá de Portugal. E Portugal começou a atacar os senhores de engenho. Os senhores de engenho atacaram os comerciantes. Depois os comerciantes chamaram o pessoal de Portugal para atacar os senhores de engenho. E acontece que acaba assim. Então, como eu disse, mascates é um termo pejorativo e acabou com a vitória dos comerciantes com o apoio dos portugueses. E galera, vamos falar também por último agora, para acabar, Brasil colonial, né? Um breve resumo. Vamos falar sobre a Conjuração Mineira, que era o quê? Nada mais do que uma conspiração separatista. Eles queriam se separar do resto do Brasil. Então, Minas Gerais queria ser um país independente, né? Uma região independente. Assim como a Bahia também, que tinha conspiração separatista e que essa conjuração separatista da Bahia também poderia ser chamada de a Revolta dos Alfaiates. Mas é isso, galera. Mais um conteúdo para vocês. Então, falei sobre a questão do Brasil colonial, sobre a época da colônia. E depois disso, em 1822, vai surgir o Brasil Império. E aí já é papo para outro vídeo. Mas você consegue facilmente pegar todos esses elementos aqui que eu coloquei. Coloquei muitos elementos juntos. Tem muita informação aqui, né? Botei muita informação. Então, assim, vale a pena, se você achou que ficou faltando minuciosamente algum assunto desses, vale a pena você pesquisar, mas aqui eu fiz um apanhado geral para vocês saberem tudo que tem dentro de Brasil Colônia, beleza? Então é isso, galera. Lembrando de me ajudar dando like, lembrar de me ajudar tocando o sininho, ativando o sininho de notificações, ativar para todas as notificações e comentar o que você achou dessa aula, se você tem alguma dúvida, quer que eu explique minuciosamente algum assunto, beleza? Então é isso. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Fui!